Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Quem se preocupa com o meio ambiente não tem o que comemorar na Semana do Meio Ambiente. É o que dizem os parlamentares envolvidos com essa questão. Pelo contrário, é tão grande e variado o noticiário negativo em relação à questão ambiental que é preciso garimpar muito para achar uma notícia positiva. Em compensação, no governo Bolsonaro, o que não falta é notícia negativa e preocupante, como o afrouxamento na aplicação de multas pelo IBAMA, o desmatamento que aumentou mais de 50% em relação ao ano passado, a elevação do número de agrotóxicos liberados, o descaso do governo com os dados que comprovam o aquecimento global, e isso para ficar só em alguns exemplos preocupantes. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que tem feito muitas críticas ao governo Bolsonaro e ao seu ministro do Meio Ambiente, está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputada, eu tenho acompanhado a senhora, nos seus discursos, a senhora sempre levantando essas questões. De vez em quando pega um tema, pega outro. Mas são tantos, né? Que a gente chega a ficar... Numa entrevista como essa, vamos focar o quê? Né? Dessas que eu citei aqui, eu só citei algumas, né? Não, então, eu fico muito impressionada. Me lembra muito o Nelson Rodrigues, quando diz que o absurdo perdeu a modéstia. E eu acho que o absurdo realmente perdeu a modéstia nesse governo. Porque você tem um corte de mais de 95% da verba destinada às políticas climáticas. Que, aliás, que é uma negação das mudanças climáticas por parte do próprio Ministério. É um Ministério que tem uma série de ações que são ações que atentam contra a política do meio ambiente, que é um direito. Eu lembro muito, Paulo, da frase de um indígena que ele dizia: não é verdade que a terra é nossa, a gente está só cuidando dela. A gente pegou essa terra emprestado para quem ainda vai chegar. Então, quando a gente fala da política do meio ambiente, primeiro que era uma política que, ao ser enfraquecida, outras políticas se enfraquecem, como, por exemplo, a saúde, como, por exemplo, a condição de você ter o desenvolvimento sustentável, enfim, outras políticas vão se enfraquecer quando você enfraquece a política ambiental. A própria produtividade, as pessoas acham que é o contrário. Não. Sim. Quanto mais você preserva, mais você produz e produz melhor e alimentos de boa qualidade. De qualidade. Sem porcaria, sem sujeira. E ali você tem, aqui no Brasil, primeiro, como você disse, mais de 54% de aumento na devastação da Amazônia, com relação ao ano anterior. Nós temos uma diminuição vertiginosa do número de multas, porque é um afrouxamento da fiscalização. Aliás, isso tem sido assumido de forma muito clara. Essa medida provisória, a 867, que a gente conseguiu impedir que fosse votada, mas que, em verdade, o governo disse que mandará um projeto que será apreciado em regime de urgência com o mesmo conteúdo, ele afrouxa e chega a nichear, inclusive, quem não teve responsabilidade com o meio ambiente. Então, assim, que são por volta de 4% dos proprietários rurais que estão em desacordo com a própria lei e que serão aplaudidos. É como se o governo estivesse dizendo: o crime compensa. E é um crime que tem uma relação direta com uma busca desenfreada de lucro, sem nenhum tipo de preocupação com o próprio território e que deixa marcas profundas para outras gerações. Nós estamos vivenciando, inclusive, a tentativa do governo de criar um tal de núcleo de conciliação, onde todas as multas, elas serão discutidas ali e que não tem prazo para que elas possam ser implementadas ou para que se tenha qualquer tipo de caráter decisório. Vão terminar caducando. Bom, terminar caducando. Então você tem uma complacência do governo com aqueles que estão devastando o meio ambiente. Nós temos a liberação de 166 novos agrotóxicos.
por volta de 49 são de caráter extremamente nocivo. E muitos deles, eu estava lendo agora há pouco, proibidos em outros países, mas aqui liberados. Aqui liberado. Aí nós já temos hoje a informação de que uma rede de supermercados da Suécia está dizendo que não compra mais produtos brasileiros. Há uma compreensão equivocada de que você devasta o meio ambiente, você eleva a produção e desenvolve o país. É o contrário. Nós temos hoje tantos acordos climáticos, uma preocupação tão generalizada com o meio ambiente, que o Brasil tende a ter reflexos negativos no seu comércio, no comércio exterior, em função... Porque há países que são tão responsáveis com essa questão que dizem não queremos comprar de quem devasta, ou de quem polui. Ou de quem tem um nível de complacência com os agrotóxicos, que vai para a mesa do povo brasileiro e que tem uma repercussão direta na própria saúde. Mas não é só isso. Se a gente for caminhando, nós vamos ver que o presidente está anunciando que a estação ecológica de Tamoios, aonde ele foi flagrado, em exercício de pesca ilegal, e que o fiscal que o autuou, que o notificou, ele foi exonerado do seu cargo, agora com o Jair Bolsonaro, não mais como deputado, mas como presidente, mas ele quer transformar aquela estação ecológica que é de uma riqueza imensa. Inclusive tem uma produção... É um santuário de um santuário de espécies marinhas. E ali, aquele santuário... Criatório de peixes, de moluscos. Exatamente. Ele quer transformar numa estação de turismo. Quer rever 344 unidades de conservação, algumas delas com o compromisso de que elas não existam mais. E recentemente nós tivemos inclusive uma repreensão e uma ação contra servidores que destruíram equipamentos que estavam sendo utilizados para desmatar de forma ilegal as nossas florestas. Então, para além disso, você tem serviço florestal, ele saiu da política do Ministério do Meio Ambiente e ele passa a ser coordenado pelo Ministério da Agricultura, coordenado inclusive por um ex-deputado que tinha um projeto de liberar a caça. Um dos seus colegas usou a expressão raposa cuidando de galinha. Raposa cuidando de galinha. Então, portanto, você tem o serviço florestal a cargo do Ministério da Agricultura, com interesses que são colidentes. Então, eu diria que nós temos uma destruição. Não é à toa que o Brasil recusou a condição de sediar a COP25, que é uma das maiores conferências do mundo no que diz respeito à preservação do clima ou a uma política em função das mudanças climáticas. Recusou. E uma conferência do clima, que envolve a América, que envolve o Caribe, que aconteceu em Salvador, recebeu do ministro a seguinte exclamação: não, isso é uma coisa inútil. As pessoas vão vir aqui o quê? Para conhecer Salvador, para comer acarajé, numa das conferências mais importantes do mundo e que envolve os países da América e os países do Caribe. Não é à toa que esse ministro foi hostilizado hoje. Nós estamos hoje gravando o programa no dia em que houve uma sessão solene em defesa do Dia Mundial do Meio Ambiente e que o ministro não teve como ficar à vontade ali, porque as pessoas mostraram que nós precisamos preservar esse país, nós precisamos preservar a nossa biodiversidade, nós precisamos preservar a nossa sustentabilidade e precisamos preservar o nosso futuro. É um absurdo o que nós estamos vivenciando no Brasil. Por isso eu digo, como falei no início, que me lembra Nelson Rodrigues quando dizia que o absurdo também perde a modéstia. O absurdo perdeu a modéstia. E eu acho que nós precisamos fazer um grande movimento que unificou, inclusive, todos os ex-ministros, desde a época do Collor. Os ex-ministros do meio ambiente se reuniram para ter uma posição e dizer que é preciso respeitar o meio ambiente no Brasil. Só para você ter uma ideia, uma orientação do IBAMA para que não houvesse exploração de petróleo em um local preservado
ambientalmente, foi desrespeitado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, Deputada e Érica. servidores do ICMBio e do IBAMA sendo perseguidos. Aliás, perseguidos. tem os servidores do ICMBio que estavam respondendo ao processo simplesmente porque não estavam em uma solenidade, que não foram chamados para tanto, onde estava presente o ministro do Meio Ambiente. Eu diria o seguinte, essa manutenção no Ministério do Meio Ambiente de alguém que quer destruir a política ambiental, ela tem consequências muito graves para o Brasil. Deputada Érica, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.